Olá, eu sou a Casey, seja muito bem-vinda à minha cozinha. Com a correria do dia a dia, eu sempre gosto de deixar alguns alimentos congelados para me trazer praticidade na hora dos lanches no decorrer da semana. E hoje eu vou te ensinar como eu faço os meus hambúrgueres de frango, saudáveis e deliciosos, e que ainda me ajudam a economizar bastante. Para preparar os meus hambúrgueres de frango, eu sempre uso a bandejinha de peito de frango congelado. Essa daqui de filé de peito tem 1 quilo e eu deixo ela de um dia para o outro descongelando dentro da geladeira, para ela ficar macia na hora da gente picar e triturar. Sempre quando eu abro essas bandejinhas de frango, eu levo direto para minha tábua de corte, eu não lavo o frango antes. Por que que eu não lavo o frango antes de cozinhar? Porque pode espalhar bactérias e aumentar o risco de contaminação cruzada. Então, não, eu vou cortar o frango do jeitinho que ele veio na bandeja. Eu começo picando os filés de peito em pequenos pedaços, porque vai facilitar na hora de colocar dentro do triturador para virar a massa do hambúrguer. O meu processador de alimentos é o microprocessador da Oster. Ele tem a capacidade muito baixa para poder fazer grandes receitas com grandes volumes, mas ele tem uma qualidade que eu ainda não encontrei em nenhum outro processador. Essa lâmina dele, ela quando a gente encaixa e liga o processador, ela faz o movimento de subir e descer. Então, esse movimento faz com que a massa ela fique triturada tanto em cima quanto embaixo, que é maravilhoso. Não fica sobrando nenhum pedaço sem triturar. Como o meu processador é pequeno, eu prefiro colocar pouca quantidade de frango de cada vez e depois eu retiro o que eu triturei e coloco uma nova remessa até ficar tudo trituradinho. Olha como a minha lâmina ela sobe e desce, então ela não deixa realmente sobrar nenhum pedacinho que não seja triturado. Esse processador, gente, para ele ser perfeito, era só ele ser maior, porque ele é maravilhoso. Já retirei do processador a primeira remessa de frango e agora eu vou para a segunda remessa. Como a segunda remessa de frango tá menor, então vai ser junto com ela que eu vou triturar os outros componentes desse hambúrguer. Aqui eu vou colocar a pimenta biquinho. A cada 1 quilo de peito de frango, eu gosto de usar em torno de 100 gramas de pimenta biquinho. Como aqui na hora da pesagem a moça deixou passar 130 gramas, eu vou fazer com 130 gramas mesmo, mas a proporção é essa. A cada 1 quilo de peito de frango, usa-se 100 gramas de pimenta biquinho. Aqui eu também já aproveito para poder colocar salsinha e cebolinha a gosto para triturar junto com a pimenta biquinho e essa quantidade pequena de frango. Com 1 quilo de peito de frango, eu também gosto de colocar uma cabeça de alho descascado para triturar nessa segunda etapa. Agora, com ingredientes de cores diferentes, eu acho que fica mais fácil você ver como que a lâmina tritura bem nesse processo de subir e descer. Olha só como que esse movimento dela faz com que todos os pedaços sejam completamente triturados. Caso você queira acrescentar algum outro ingrediente, como por exemplo cebola, azeitona, o momento ideal de acrescentar é triturando junto com o frango. Tá bem? Não coloca depois para poder embolar na massa, porque não fica bom. O momento ideal é agora. E eu não uso ovo na minha massa de hambúrguer, porque o frango ele já é bem molhadinho. Então eu não considero que seja necessário. Hora de juntar as massas em uma vasilha para a gente conseguir terminar de temperar a nossa massa de hambúrguer. Para potencializar ainda mais o gosto do hambúrguer, eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de açafrão e a fumaça em pó, ela vai ter um papel muito importante aqui nessa receita, porque ela será responsável pelo cheirinho de burgueria na hora que eu fizer na airfryer. Eu uso aqui 2 colheres rasas de sopa de fumaça em pó nessa massa. Com uma colher de silicone eu vou misturando até que a massa consiga ficar em um ponto o mais uniforme possível. E é claro que eu não posso esquecer do sal, né? O sal eu coloco bem pouco, para 1 quilo, porque a fumaça em pó ela já tem um pouquinho de sal também. Então eu coloco aqui sal a gosto, eu não coloco uma quantidade certa. Eu coloco de acordo com o meu gosto pessoal.
E eu vou misturando até a massa ficar o mais uniforme possível. Se o meu processador fosse um processador maior, eu com certeza jogaria tudo dentro do processador e trituraria ali mesmo o sal, a pimenta biquinho, o cheiro verde, o açafrão, a fumaça em pó. Só que como aqui o meu processador é bem pequeno, então eu prefiro fazer em etapas. Mas se você tiver um grande, já joga tudo lá dentro e resolve de uma vez só. Para a massa do hambúrguer ficar mais seca, eu acrescento farinha de aveia. Eu gosto dela no formato de farinha, eu não uso em flocos porque eu acho flocos muito grosseiro. E eu vou colocando essa farinha de aveia aos poucos nessa massa e vou misturando. Então, eu consigo sentir o ponto em que a massa já não precisa mais de farinha, que é o ponto em que ela fica própria para a gente conseguir fazer uma bolinha de almôndega ou, se não, até mesmo modelar o hambúrguer, que é aqui o nosso caso. Tem que ir amassando essa massa de um lado para o outro, coloca a farinha se for necessário, mistura de novo até ela ficar um ponto uniforme. Sem passar óleo na mão, eu pego um pedaço de massa e vejo se essa massa está grudando na minha pele. Se a massa não está grudando na minha pele, é o ponto ideal para a gente já fazer os disquinhos de hambúrguer. Agora é a hora de preparar os disquinhos de hambúrguer. Eu gosto de usar esses saquinhos de congelamento mesmo, porque é esse saquinho que vai fazer o meu disquinho de hambúrguer não grudar um no outro, nem na minha tábua de silicone que eu vou levar ao congelador para que os disquinhos ganhem firmeza. Então eu corto essa parte do saquinho que é colada e uma lateral para conseguir abrir o saquinho e eu usar ele na sua integralidade, não apenas uma parte dele. Enquanto a minha mão tá limpa, eu aproveito e já corto um segundo saquinho da mesma forma para proteger um disquinho de encostar no outro quando eu for usar as camadas, os andares, para conseguir colocar todos os disquinhos em cima dessa tábua. E é aqui que está o pulo do gato dos disquinhos perfeitos. Eu uso esse modelador de hambúrguer. Ele tem dois tamanhos diferentes. Você pode fazer esse grande, que é o que eu gosto para hambúrguer mesmo, e um modelador pequeno, caso você queira fazer disquinhos de qualquer coisa, seja bolacha, até mesmo de carne. Antes de ter esse modelador, eu usava as minhas mãos mesmo para modelar, mas eu confesso que os hambúrgueres não tinham padrão nenhum. Então, para poder fazer os meus hambúrgueres, eu uso essa base maior e ela tem um segredo, gente. Essa base dela, ela solta, o que facilita muito na hora de desenformar o hambúrguer. É só colocar a massa aí dentro e pressionar, que o hambúrguer vai ficar no modelo certinho, gente. Isso aqui facilita a vida. Mãos à obra. Eu não pincelo essa forminha com óleo, porque eu já fiz o teste lá atrás, colocando essa massa na minha mão e não grudou. Então, é sinal que não vai grudar também na minha forminha. Mas se você quiser pincelar com óleo, fica à vontade. Você tá vendo aí que é só colocar a massa dentro, pressionar e girar até ficar no formato que você quer. Pressionei o suficiente e agora é só dar um levezinho embaixo para soltar a base. Vira o hambúrguer aqui no plástico que não vai grudar. E pega uma faca só para ajudar a soltar essa base do hambúrguer. Olha só como que é fácil. E não saiu nenhum pedaço do hambúrguer na base. E o processo vai se repetindo. É só encaixar a base de novo no modelador, coloca a massa e faz todo o processo de disquinhos até acabar essa massa toda de hambúrguer. O primeiro andar de disquinhos agora já está ocupado, então a gente precisa colocar o plástico em cima desses hambúrgueres para conseguir colocar outros disquinhos por cima sem que eles grudem um no outro depois que for para o congelador. Com 1 quilo de peito de frango, eu consegui fazer 9 disquinhos bem generosos de hambúrguer. Como aqui somos 2 pessoas, né? Isso daqui vai dar pra gente ir para 1 semana e meia, porque nem todos os dias a gente come o hambúrguer como lanche. Hora de preparar os disquinhos para levar para o congelador para que eles possam ganhar firmeza e aí sim eu conseguir empilhá-los em uma vasilha para ficar bem vedadinho dentro do congelador.
Aguardei o congelamento por 2 horas e ainda fiz uma bolinha de almôndega com o que sobrou da massa, porque eu não queria ter que desmanchar um hambúrguer para emendar esse restantezinho da massa. Com uma faca eu vou separando o primeiro andar do segundo andar, e esse plástico agora você consegue ver com mais nitidez como que ele te ajuda a não fazer os alimentos grudarem um no outro. Aqui, cada disquinho de hambúrguer ficou com essa espessura, que fica em torno de 100 gramas de hambúrguer, que é o suficiente para mim. Para armazenar no congelador de forma definitiva, eu gosto sempre de usar uma vasilha. Eu uso as vasilhas da Electrolux, elas são próprias para congelamento, micro-ondas, lava-louças, enfim. E eu vou colocando um hambúrguer em cima do outro, com esse plástico separando. E para não ter que descartar o plástico que eu usei no primeiro congelamento desse hambúrguer, eu uso ele mesmo aí para poder fazer a separação de cada camada. Como nessa vasilha não iria caber os disquinhos todos na horizontal, como eles já estão congelados, eu coloco uma parte na horizontal e coloco a outra parte na vertical, e cabe perfeitamente. Depois disso é só eu tampar e pronto. Agora eu tenho 9 disquinhos de hambúrguer para eu usar quando eu quiser para um lanche rápido, ou até mesmo ser a carne principal de uma refeição. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal para mais dicas como essa. Até o próximo vídeo!